Hebreus 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado. Olha o que você tem. Você tem a figura do autor e consumador da nossa fé, do nosso mestre, do nosso modelo. Ele diz assim, ele caminhou essa jornada de obediência e de lidar com os desafios que nós lidamos em obediência. Lembra que Jesus falou assim, Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, a minha pressão é enorme. Ele diz, mas não o que eu quero, o que tu queres. É a obediência ou é a pressão de você resistir a desobedecer, mesmo que a pressão seja enorme. Então você aprende a, de qualquer maneira, o teu amor a Deus e o teu cuidado e o teu temor de Deus, diz assim, Deus é tudo. Se eu não tiver Deus, que adianta? Então você diz, você quer agradar a Deus, você não entende, mas você está sendo transformado. A Bíblia usa essa expressão, você vai sendo aperfeiçoado na obediência. Todo mundo diz e você diz, não, eu vou fazer o que Deus diz, o que eu sinto que é o coração de Deus, aí você faz. E Deus, amém. Ele tem um custo, a obediência. Obedecer tem custo. Tem um preço. Quando você vive num mundo que é anti-Deus e rebelde, fazer o que Deus pede, ele tem um custo. Por que você tem essa história de deixar pai, mãe, filho? Porque a obediência a Deus vai botar em xeque algumas pessoas que talvez não estão enxergando o que você está vivendo, e você vai ter que dizer assim, com todo jeito, assim, eu entendo, mas eu vou precisar fazer assim. E as pessoas, você pode criar um clima, amém, de oposição muitas vezes. Tem algumas pessoas que criam um clima de oposição, por exemplo, quando um muçulmano se converte, o clima de oposição é um pouquinho mais aquecido, digamos assim. Porque você é deserdado, você está fora. Por quê? Porque você decidiu obedecer a Deus. Então você vê, o sofrimento e a dor, muitas vezes, e o custo da obediência é que o reino de Deus vem ao teu coração e você começa a fazer coisas diferentes do que o sistema está te chamando para fazer. E você deixa de ser uma pessoa do sistema. Amém. A tua luz começa a incomodar. Então você vai sendo aperfeiçoado e desenvolvido, e ele diz assim, ele se torna o autor da salvação eterna para todos que obedecem. Esse é o nosso caminho. E aí nós vemos Lucas 2, versículo 40, que diz assim, crescia o menino, nós estamos falando de Jesus, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Então você vê alguém aprendendo a obediência, vivendo essa vida de obediência. Lembra quando Jesus foi encontrado no templo, conversando com os mestres? E todo mundo, o que está fazendo? Por que está aqui? Por que não avisou? Ele disse assim, me importa cuidar dos negócios do meu pai. E aí você já percebeu que alguém chegou que tem uma prioridade, que é honrar a Deus. E ele era fiel, a Bíblia fala que ele era fiel e obediente e submisso aos pais também. Então você percebe, é o reino de Deus chegando, mas a essência é temor de Deus e obediência ao coração de Deus. E nessa situação ele crescia. Só existe chance de crescimento e fortalecimento se você andar com Deus. Não existe outra chance. Ele estava se enchendo de sabedoria. Cada decisão, cada escolha, a experiência de andar com Deus estava dando sabedoria. E aí a graça de Deus repousar sobre ele. Meu irmão, que combinação, amém? Então
eu tenho falado isso, aprendendo a sabedoria, aprendendo a obediência, crescendo em sabedoria e vivendo no favor de Deus. Essa é a combinação. Aprendendo a sabedoria, aprendendo a obediência, crescendo em sabedoria e vivendo no favor de Deus. Eles vão juntos. Amém? Porque nós muitas vezes queremos, eu quero a bênção e o favor de Deus. Amém? Tem a obediência, tem a sabedoria, tem essa combinação. E versículo 52 diz assim: crescia Jesus em sabedoria. Então é possível você crescer em sabedoria. A sabedoria, então, como eu disse, ela tem esses dois aspectos. É fruto desse andar com Deus em obediência, você cresce em sabedoria. Mas também é um fruto do Espírito. A palavra de sabedoria, quando você vê lá em Tiago, você vê as duas manifestações. No primeiro capítulo de Tiago, você diz assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar para você. No capítulo 3, ele diz assim: a sabedoria, a verdadeira sabedoria, que não é demoníaca, ela é pura, ela é indulgente, ela não briga, ela não é maliciosa. Você vê a descrição de uma vida sábia em Tiago, se eu não me engano, Tiago 3 ou 4. E você vê os dois. Então você vê o dom, o presente, e você vê essa vida de crescimento de um estado infantil para um estado amadurecido. Então você deixa as coisas de criança, o pensamento e a fala de criança, e você desenvolve essa caminhada. E você tem essas duas realidades diante de você. Uma vida que cresce em sabedoria e a graça e a unção de Deus para situações específicas. Isso funciona com a fé. Você cresce andando pela fé, você desenvolve um ouvido de obedecer à voz de Deus, e você tem o dom da fé em coisas específicas, grandes, que Deus te dá a graça de fazer algo, amém, extraordinário. E a graça de Deus estava diante dele. Então vamos ver agora a Gênesis 41. Nós conhecemos a vida de José. Ele aprendeu a obedecer, a andar com Deus pelas coisas que ele sofreu. Vendido, não compreendido, mentido, enrolado, injustamente, e está dentro de uma prisão. Esquecido, desprezado. O que faz um homem como José continuar vivendo? E para mim, uma das coisas que a palavra de Deus faz, e a nossa caminhada com Deus faz, e a revelação de Deus e a voz de Deus faz, é que você vive como aquele que vê o invisível, você está enxergando algo. Ele teve um sonho que Deus deu para ele. Por alguma razão, essa visão espiritual, esse acesso ao coração de Deus, faz com que você passe pelo que você tem que passar. Porque você está vendo, você está contemplando o galardão. Você está enxergando algo, e você, se não tem nada que você passe, que você tenha que passar, que você não lide, porque maior é o galardão, que você enxerga, você está enxergando algo. Amém? Quando nós vemos, por isso que a importância que é, Senhor, abre os nossos olhos. Amém? Paulo, quando ora na carta aos Efésios 13, ele diz: eu oro, eu me ponho de joelho pela família para que nós sejamos alicerçados, estabelecidos no amor de Deus, para que você possa compreender a plenitude de Deus e ser tomado onde Deus vai tocar o teu coração. Então, o que acontece? O coração rendido a Deus, ele começa a liberar informações sobre o futuro, sobre os seus planos. Amém? Deus tem um plano. Então, imagina da seguinte maneira: em Isaías 55, Deus fala assim: a minha palavra, ela sai
como chuva, que ela vai regar, ela vai cair em terreno, vai gerar uma semente e depois vai gerar um fruto. Então ela diz assim, as minhas palavras é da mesma maneira, ela vai chegar no coração, ela vai ter que morrer, ela vai ser uma semente que, se ela for carregada corretamente, ela vai dar grande fruto. E ele diz assim, ela vai fazer o que me apraz e vai prosperar naquilo para o qual eu a designei. Ou seja, Deus tem um desenho. Amém? Quem gosta de projeto, é assim, quando Deus abre a boca e fala, e deu aquele sonho para José, tinha um projeto em vista, na forma de um sonho, que ele não tinha ideia do que era. Mas Deus está dizendo, existe, quando você fala a palavra designei, você tinha um desenho, um design. Você tinha algo em vista, quando Deus, em forma de uma semente, ele larga para José. Ele diz assim, tem algo nessa palavra, nesse sonho, que você segue andando. Amém? Só Deus mesmo, para falar conosco e nos fazer, amém, lidar com prisão, com adversidade, porque tem algo de Deus que você sabe que está ali maturando. Amém? Que Deus tem algo e você lida com pressão, adversidade, com cobrança, com às vezes, quase fui à bancarrota, mas eu levantei e você vem, porque tem algo que te sustenta e você vai aprendendo a sabedoria de Deus no processo. Amém? Aí você vê José, ele está nesse ponto da vida dele. Amém. Pensa bem nesse ponto da vida dele. Com essa semente plantada por Deus, que Deus diz assim, eu não vou descansar até cumprir o que te hei referido. Então é como se Deus vela pela palavra dele. Ou seja, quando ele larga no nosso coração algo, um desenho, um projeto, algo de Deus, um propósito de vida, ele larga muitas vezes em formato de código, é um enigma muitas vezes. Você não tem toda a figura, mas o Espírito de Deus tem algo de Deus dentro de você, e o Deus, o que ele fica fazendo? Ele vela, ele fica olhando, ele fica cobrindo a palavra dele, para ver se nós vamos levar a bom termo a palavra dele. O que Deus está procurando? Vasos onde Ele possa colocar no coração a palavra dEle, a instrução dEle, que vão cuidar dessa palavra até ela se manifestar. E se nós dependemos de Deus, Ele diz assim, eu vou velar por essa palavra, eu vou estar contigo até ver cumprida essa palavra. Ele larga uma palavra e Ele diz assim, eu vou estar junto contigo para proteger essa palavra, para te ajudar até que essa palavra se cumpra, porque ela não vai voltar vazia até que ela se cumpra. Então nós temos a promessa de Deus, Deus é fiel, Ele vai levar a bom termo, tudo o que a mim me concerne, Ele vai levar a bom termo. E no meio do caminho, nesse processo do deserto, tem muitas coisas que nós interpretamos a voz de Deus, porque nós estamos contaminados. Então você, Deus vai fazer isso, eu entendi, a voz de Deus significa isso, porque eu vou fazer isso e acontecer, e Deus vai purificando e vai dizer, não é bem assim, tem algo maior em jogo, mas eu preciso de que tu aprenda a sabedoria, eu preciso que tu ajuste a tua estrutura, porque eu vou derramar algo grande, amém? Então, é interessante como acontece. Aí, num determinado momento, fora do organograma e da lógica e da agenda de José, alguém liga lá do palácio, vem aqui que o rei teve um sonho. Amém. Se fosse na nossa lógica, não seria nessa sequência de eventos. Amém. Mas Deus, na sua lógica, essa é a razão. Senhor, faz o que te apraz, do jeito que tu quer, o tempo que precisar, mas cumpre em nós os teus propósitos. Amém? Deus não precisa da tua aprovação para fazer o que Ele quer fazer. No sentido assim, entendi o projeto, acho que sim, eu vou fazer então. Não, nós temos que render o nosso coração para a sabedoria maior, porque nós senão vamos limitar a Deus. E aí você vê aquele sonho, e aí, só aí que o copeiro lembra, eu lembro de um rapaz. Amém. Nós não precisamos forçar nada na nossa caminhada. No devido tempo, na lógica de Deus, o favor de Deus vai entrar em cena. E uma das coisas tremendas sobre a vida de José, interessante de ler, é que você, em qualquer estágio, a mão do Senhor estava sobre ele, o favor de Deus estava com ele. Em qualquer estágio, seja na pior situação que você tem,
é a melhor, pior situação que você pode ter, entendeu? Então, se você está na pior situação, vai ser a melhor, pior situação da tua vida. Porque se todo mundo estiver na mesma situação, a tua vai ser a melhor, pior situação. Amém? Essa é a lógica. Amém? Sempre vai ser assim. Mas eu tenho que passar por essa situação. O mundo todo está passando por essa situação. Sim, mas a minha situação é a melhor, pior situação. Amém? Por alguma razão. Amém? Sempre vai ser assim. Isso se chama o favor de Deus. E a mão de Deus estava com ele, o favor de Deus estava com ele. E ele conseguia navegar. É como se Deus anestesiasse ele no meio do processo. Amém? E você consegue lidar com a adversidade. Por alguma razão você consegue lidar. É impressionante. E não tem o gosto amargo muitas vezes, porque Deus está contigo. E aí, Faraó chama ele, então, ele sobe, faz a barba. Amém. Ele podia ir em vários caminhos. Ele podia ter dito assim, o sistema judicial do Egito é injusto. Agora vocês querem a minha ajuda? Agora eu não vou dar. Nós somos assim. E o ponto, a grande lição e a maior lição sempre vai ser: faz o que Deus manda, não o que tu acha. Tem muita gente achando que é certo, errado, que eu devia fazer. Nós somos treinados na voz de Deus. Deus manda. Amém? Amém. E aí ele diz assim, versículo 28, então. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó e quer fazer. Deus manifestou a Faraó. Olha os termos que ele está usando. Deus fez isso e Deus me fez entender e eu estou dizendo para ti. Amém. Tudo que nós pudermos fazer, nós temos que dizer assim, eu creio que Deus me orientou a fazer isso. Eu estou fazendo isso porque eu sinto que é a vontade de Deus para mim. Eu estou crendo que é a vontade de Deus, porque nós vemos pela fé, tem que ser uma direção de Deus. Amém. Nós estamos aprendendo, então, na melhor maneira possível, você vai dizer, eu estou entendendo que é essa a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, Deus vai falar, Ele vai me ajustar, e eu estou disposto a corrigir, mas eu estou crendo que é essa a direção que eu vou seguir. Amém. E se for de Deus, vai dar fruto, se não for, você vai aprender, mas você tem um coração de ouvir a voz de Deus. E aí ele diz assim, eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra, em vista da fome que será gravíssima. É uma benção os detalhes da informação. Eu sempre lembro Noé. E Noé, divinamente instruído sobre assuntos que iriam acontecer, ele preparou uma arca. Esse homem foi instruído 14 anos, 7 anos, mais 7 anos. Os próximos 14 anos da vida do Egito, você tem um prognóstico divino do que realmente vai acontecer. Benção isso. Amém. Benção. Sensacional isso. Deus sabe o que está acontecendo. E aquilo que você precisar saber, você vai saber. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. Esse homem falou com uma autoridade de quem Deus falou com ele. É um sonho duplo, é sério, vai ser grave, e Deus se apressa em fazer. Assim diz o Senhor, esse é o profeta de Deus, está falado. Amém? Você não vai diante de um rei e fala o que agrada ao rei. Você fala o que Deus mandou falar. A minha palavra nessa manhã é o seguinte. Essa é a informação que você tem. Ok? Essa é a palavra de conhecimento. Essa é a informação que você tem. Tem 7 anos de abundância, 7 anos de escassez extrema. Assim diz o Senhor. Amém. Amém. Qual é a pergunta seguinte? Tá, e o que eu faço com isso?
Amém? Essa é a pergunta. Passo seguinte: o que eu faço com essa informação? 7 anos de abundância, 7 anos, extrema pobreza, escassez e seca, que vai fazer com que você não lembre. Amém? Assim diz o Senhor. Você tem a seguinte informação diante de você: uma mulher carregando um bebê vivo, uma mulher carregando um bebê morto e uma espada. O que eu faço com isso? E aí você tem a segunda pergunta. As duas mulheres dizem que o bebê vivo é delas. O que é isso? Um enigma. O que é isso? Bom, é que nem aqueles joguinhos que a gente faz. Tem um quadrado e tem 5 peças geométricas diferentes. Como você põe as 5 peças sem sobrar nenhuma e que cobra todo o quadrado? É isso. Como você faz? Aí você tem aquela área de quadrado e você tem umas coisas, daí você tenta, nunca dá certo, sempre sobe uma ponta para um lado. Não é verdade? Você sabe o que eu estou fazendo? Aí você põe de outro jeito, aí põe desse jeito. Aí, nunca funciona. Aí você diz assim, não, é impossível resolver essa situação. Aí vem alguém que diz assim, você precisa pegar essa peça e botar assim. E está tudo resolvido. E aí você põe, o que é a sabedoria de Deus? É pegar as peças que nós temos no nosso dia e na nossa situação e ouvir de Deus. Você pega essa, você faz assim e faz assim, para montar o enigma do teu dia. Porque sem Deus você não vai conseguir fazer nada. Como é que eu vou lidar com esse enigma da minha família? Eu tenho essa pessoa fazendo A, essa fazendo B, esse fazendo C, e eu diante de mim fazendo C, e eu tenho isso. Aí Deus diz assim, eu preciso da minha sabedoria. Clama a mim, e eu vou dizer o que fazer. Amém. Você vai fazer isso primeiro, depois isso segundo. Mas isso nunca dá certo. Nós vamos resolver esses enigmas da vida. Esse primeiro, agora não faz nada, eu vou fazer esse, e depois o que acontece? As peças vão entrando em cena, e Deus, na sua sabedoria, vai montando e resolvendo os dilemas. Os problemas que nós estamos lidando. Pela falta de sabedoria. O mundo só funciona quando nós operarmos na lógica de Deus. Você tem 7 anos de abundância, 7 de fartura. José, certo, de abundância, 7 de escassez. José, então, entra em cena com a segunda parte. A segunda parte é o seguinte. Versículo 33. Agora, pois, em cima das variáveis que nós temos aqui, é isso que você tem que fazer. Escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Cria um ministro do caos. Você cria uma função, põe uma pessoa responsável ali, ponha administradores sobre a terra, tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Ajudem esses administradores, todos eles, dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo da autoridade de Faraó para mantimento nas cidades e guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não passe fome. E depois ele diz ainda, os celeiros têm que ser feitos ao redor da cidade que vão recolher, você monta da seguinte forma, e assim você faz. Ou seja, você tem o problema, e você dá, assim diz o Senhor.
Essa é a maneira que você faz. E aí diz o seguinte, o conselho foi agradável. O faraó olhou assim, e diz assim, acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Faraó, com todos os seus sábios, todos os seus entendidos, tudo, ele identificou sabedoria dos deuses naquele homem. O que é a sabedoria dos deuses? Alguém teve acesso à mente de Deus. O que é a sabedoria dos deuses? Senão alguém teve acesso à mente de Deus. Alguém parou e ouviu, no meio de um caos que ninguém enxerga, ele parou e ouviu como Deus resolveria esse problema. Como Deus vai resolver essa situação na tua empresa, no teu projeto. Deus vem e diz assim, quem sabe faz assim, e depois faz assim. Eu nunca pensei nisso, né, Deus? Eu sei que tu não pensou por isso. Por isso que eu estou te dando a dica. E Faraó, um dos homens mais poderosos e que tinha acesso a toda a sabedoria humana, ele identificou assim, isso aí tem Deus envolvido. Isso aí veio de outro lugar, veio da estratosfera, veio dos deuses para nós. Alguém foi canal nas mãos de Deus para traduzir uma estratégia prática de como operar numa situação difícil. E aí ele diz assim, visto que Deus te fez saber isso, e não dá para você não lembrar do que Jesus falou, bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu te fez saber essa informação. Olha o que Faraó está dizendo, não foi carne nem sangue que te deu acesso à informação, mas Deus te fez saber isso. Amém. Clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou falar para vocês coisas que vocês não sabem, coisas ocultas, grandes, maravilhosas, chaves que vão resolver os dilemas da vida normal de cada um de vocês. Eu vou responder, eu vou fazer conhecido a informação a você, que só eu tenho, só Deus tem essa informação. Nós precisamos parar de ir atrás, tentar resolver problema na nossa força. Deus tem a informação que nós precisamos. Ninguém há tão ajuizado e sábio. E a palavra ajuizado é assim, ninguém sabe julgar e discernir tão propriamente e sábio para agir como tu. Ou seja, tu és capaz de olhar um problema, discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, e o que precisa ser feito, você sabe a dosagem, quando operar, de que maneira fazer e dar a solução. Só tem uma solução nesses enigmas, só existe uma solução. E a solução é Cristo, é a resposta sempre. Amém? Os enigmas e os desafios da nossa vida só tem uma solução. E Deus tem acesso a essa informação. Esses dias eu estava tentando fazer uma aveia em casa. Amém? Coisa simples. Você precisa de um pote, você precisa de uma medida de leite, você precisa de uma medida de aveia, e você precisa esquentar para ficar na consistência, no gosto e no sabor. Perfeito. Só existe uma maneira de fazer essa aveia que me agrade. Uma só maneira. E às vezes a gente pensa assim, não, tem várias maneiras, todos os caminhos levam. Tem um caminho só de fazer funcionar as coisas. Um caminho. Os outros é meio... Como é que estava o frango hoje? Estava bom, só que ele deu uma passadinha. Amém. Ele não estava tão suculento. E só existe uma maneira que nos agrada. Cada um, claro, tem o seu gosto. Para você... E o que isso significa?
que a nossa vida, além de um enigma, também é uma receita de bolo que você está construindo. O que você pega? Você pega 5 coisas e você diz assim, você pega isso aqui, põe aqui, deixa tanto tempo, faz de tal maneira e faz assim, porque se você seguir esse caminho, essa combinação de ingredientes mais isso, você vai chegar no resultado. Então você acorda de manhã, e o que você tem? As misericórdias do Senhor, o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, me ungiu para viver esse dia, esse é o dia que o Senhor fez e preparou, Ele tem anjos ao meu dispor, tem a palavra de Deus, tem acesso à oração, o Espírito Santo, a sabedoria e a vida de Deus. E aí você tem o quê? Ingredientes que estão na tua mão, e Deus diz assim, agora vamos construir um bolo, nós vamos fazer assim, se você botar na medida errada as coisas, você vai ter um dia meio batumado. Amém? Um dia meio batumado. Vocês já fizeram um dia batumado? Ou você vai ter uma refeição sem sal e sem sabor e sem tempero. Amém? Como foi teu dia? Sem tempero. Como foi? Amém? Como está teu feijão? Aguado. Amém? Como está o teu feijão? Seco. Amém? Como está o teu arroz? Unido. Amém? Como está o teu dia? Unido. Amém? Difícil de engolir, sem sal e um pouco amargo. Amém? É porque você deixou passar um pouco, queimou o arroz, e aí tem aquele gosto amargo no fundo. E você esqueceu de naquele dia de dar graça a Deus em tudo. Faltou o salzinho. Nós vamos crescer em sabedoria ao ponto de nós entendermos que todos os dias são uma oportunidade que nós temos de operar o que Deus nos agraciou e que nós precisamos da mão de Deus, e se você não usar a receita de Deus, ela vai sair meio batumada o teu dia. Ensina-me a contar os meus dias. Senhor, esses dias eu me vi orando de manhã cedo. Senhor, faz esse dia valer e contar para a sabedoria. Senhor, esse dia, eu quero que esse dia conte na minha caminhada de crescer em sabedoria. Daí o que eu vou dizer assim, não tem problema. Então presta atenção de usar que as palavras dos meus lábios, as pessoas que eu vou encontrar, as decisões dos lugares onde eu vou e os lugares onde eu não vou, os programas de televisão que eu vou ver e os que eu não vou ver, as pessoas, os ingredientes, o restaurante, a loja que eu vou viver, e eu faço isso, não tem problema, vai ser um banquete o teu dia. E ainda que você tenha passando pelo vale da sombra da morte, você vai ter a mão de Deus e o favor de Deus sobre esse lugar, e você vai ver que o teu dia vai ser uma bênção. O que falta na nossa vida? Sabedoria. E o temor de Deus, o que é o temor de Deus? É a nós chegarmos à conclusão no início do nosso dia, no início de um projeto, no início de uma atividade, no início de uma decisão, antes de dizer assim, Deus, eu preciso de Ti, Deus. E não basta você ter orado há uma semana atrás que Deus já sabe que eu preciso dele, então já segue. Não, cada dia você dobra os teus joelhos. E você diz assim, eu preciso da sabedoria dos deuses para operar nesse mundo adverso e confuso. Eu vou ter uma reunião com a fulana de tal, o que eu falo? Eu falo assim, Deus vai te dar palavras e o tom certo e o que falar na maneira certa do que fazer. E o que eu faço com essa demanda que estão dentro? Faz assim, nega, diz que tu não quer isso. Mas não faz sentido. Vocês querem montar esse enigma da vida, vocês vão ter que confiar em mim. Amém? E às vezes eu fazia AV em casa um tempo, já depois eu parei um pouco. E aí eu fui conferir com a minha esposa, faz assim, 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 assim. Só que uma das coisas interessantes sobre receitas, sabe o que acontece? Colher cheia para ela é diferente de colher cheia para mim. Eu não sei o que é colher cheia. Uma colher de sopa cheia.
Para mim, colher de sopa, quando eu fui botar a colher de sopa cheia, eu disse assim, isso aqui é cheia ou não é cheia? Amém. Por isso, meu irmão, por isso que a Bíblia diz, eu te conhecia de ouvir falar, eu preciso ver dela o que é, porque o que acontece? Ela faz uma aveia que eu gosto. Ela faz várias comidas que eu gosto. Amém? Só que o que acontece? Ela vai me dar a informação da receita, mas eu preciso ver a informação que ela me dá, mas como ela faz e o que significa o que ela está dizendo. E muitas vezes nós ouvimos dizer, Deus falou comigo. Eu pensei, o que significa isso? Aí você interpreta como você quiser, pela tua lógica contaminada. Amém? Então, o que eu preciso? Eu preciso da informação de como fazer essa receita, mas eu preciso ver ela fazendo. Cheio é assim, leite é assado, quantidade é assim. Agora os meus olhos te veem. Eu tenho a informação e eu tenho a revelação e eu posso reproduzir. E essa é a razão porque nós temos o Espírito Santo, que ele torna viva a revelação de Deus. Amém. Porque a religião vai dizer, você faz assim, 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 e a tua vida vai ser uma bênção. Vai dizer assim, mas eu fiz assim, assim, assim. Deus, onde é que está? Eu dou o dízimo, tudo o dízimo e nada. Olha, a minha vida está um caos. Ou seja, amém. Nós temos informação sem sabedoria na nossa vida. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos. Então nós temos, diante da nossa vida, ingredientes, nós temos material, e para a gente ir concluindo, sabedoria é para construir algo, para fazer algo. Amém? Porque Deus quer preservar, Deus quer ter, amém? Deus quer dar coisas para você conter, para passar adiante, para preservar a vida, para levar, amém? Para durar, amém? Deus pensa no longo prazo. Amém? Então, qual é a razão? E quando você olha a história de José, ele diz assim, administrarás a minha casa. Eu te faço autoridade sobre o Egito. Finalzinho do versículo 45. Percorreu José toda a terra do Egito. José Deus deu a sabedoria para ele do que fazer. Era José da idade de 30 anos. Meu irmão, 30 anos. Ele era um mocinho. Trinta anos com a sabedoria dos deuses governando. Amém. Nós precisamos treinar mais cedo os nossos filhos. Nós estamos atingindo a idade de sabedoria lá com os 40, 50, 60 anos. Amém. Esses homens tiveram pressão, mas eles também, quando cedo tiveram a pressão, aprenderam certas coisas. 30 anos de idade, meu irmão. Dando conselho para a maior nação do mundo. Assim diz o Senhor. Amém. Jesus, ele afigura um pouco de Jesus, que aos 30 anos, amém, morreu e entregou a sua vida por nós. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Amém. Sábio. Amém. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Ou seja, Deus quer derramar da sua bênção sobre nós, na nossa vida, mas Ele está procurando uma estrutura sábia que vai poder conter, administrar para o propósito que Ele tem nessa hora. E José depois diz assim para os irmãos dele,
para a preservação da vida do povo de Deus, é que eu fiz o que eu fiz, construí o que eu construí, para que a vida continuasse e os planos de Deus pudessem seguir. Noé, divinamente instruído por Deus, construiu uma arca. Homens sábios construindo algo. Nós todos estamos no processo de construir algo. Amém? Estamos construindo um lar, construindo uma família, construindo, edificando, treinando nossos filhos, para que eles possam reter o que Deus quer depositar na vida deles. Você está construindo uma empresa que vai ser bênção, vai ser salvação para uma cidade inteira, vai produzir comida, vai ter sustento aqui. Nós estamos construindo algo. E todo o projeto de Deus tem a ver com isso. Ele tem algo que Ele designou e Ele quer fazer para a preservação de vida, para a continuidade, para a bênção, para a proteção. E se você olha o que Jesus fez, eu vou construir a minha igreja, amém? Eu estou edificando a minha igreja, sábio. Porque vem dias onde as portas do inferno vão tentar, amém? Mas elas não vão conseguir, porque elas estão construídas sobre a rocha, que é Cristo. Amém? Então nós podemos dizer várias coisas de várias pessoas. Nós precisamos da sabedoria de Deus nessa hora. Amém? Nós precisamos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus tem esse aspecto. Você é dom de Deus em algumas ocasiões que você precisa de algo específico. Mas é fruto desse caminhada de andar com Deus. Para a gente ir concluindo, Provérbios 24. Versículo 3 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa. Tem um ingrediente que você tem que ter para edificar algo: uma arca, um celeiro, uma empresa, uma família, um casamento feliz, uma família próspera, um empreendimento que Deus... Uma coisa é a sabedoria de Deus para pregar os ingredientes que você tem na mão e fazer ele. Amém. É pegar os 5 pães e 2 peixes, ordenar a situação e dizer: assim diz o Senhor. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão dos conselheiros está a vitória. Ou seja, nós estamos constantemente lidando com desafios, enigmas, problemas insolúveis na nossa frente. Amém? Eu olho para Salomão, aí tento olhar a cena. Ele é o último recurso. As pessoas vão a ele para buscar sabedoria. 2 mulheres, uma, olha a situação, carregando um bebê morto e um bebê vivo, e não tem nenhuma câmera, nenhum registro, nenhum testemunho para saber quem é quem. Não dá para saber se a criança tem a cara, não tem teste de DNA, não tem nada, não tem informação nenhuma. E aí, você é chamado para dar o veredito. Deus sabe tudo. Você que não sabe, mas Deus sabe tudo. Deus tem solução para tudo. E aí você tem um homem que quando teve a oportunidade, e Deus diz assim: Salomão, o que tu quer? Amém. Tu quer ouro, vitória, ou quer sabedoria? Eu falei assim: se eu ganhar ouro e vitória, é passageiro, mas sabedoria, amém. Eu ganho sabedoria e tudo mais que vem de sabedoria, eu quero sabedoria. Então tá, eu vou te dar sabedoria e vitória e ouro e riqueza, porque com a sabedoria você pode ter as outras coisas. E aí você vê a pessoa que diz assim: é impossível. E meus irmãos, quantas vezes nós chegamos numa situação e você diz assim: essa situação é impossível resolver.
Às vezes você olha, amém, tenta traduzir para a tua vida agora. Você olha para uma situação e você diz, eu tenho isso na minha mão, que é um problema. Eu tenho mais isso que é um problema. Eu tenho essa situação, eu tenho essa situação, eu tenho todo esse... É como se você tem, amém, ingredientes na tua mão, você não sabe como agir, e Deus vem para você e diz assim, pega essa espada, Deus, e corta uma das crianças, amém, a viva, e dá metade para cada um. Lógico, né? Não é uma coisa lógica? Pega uma espada. Um homem que pediu sabedoria não teve dúvida, pega a espada. Na hora, o amor de mãe pulou. A solução estava escondida. E precisava alguém entrar em cena e obedecer a voz de Deus para vir à tona. E o que aconteceu? Esse homem, todos viram que Deus tinha escolhido esse homem e a sabedoria de Deus, dos deuses estava sobre ele, e isso foi feito em público. Todo o povo temeu e reconheceu, Deus está com ele. Todos os problemas que nós enfrentamos, Deus tem um caminho para você trilhar. Só que nós vamos ter, não anda ansioso por coisa alguma, vai a Deus. Você pode lembrar a história de Daniel? Não come tais produtos, come só esse produto. Instrução de Deus de como se portar na corte. Não faz isso, faz assim, faz assim. Essa decisão de eles não comerem das iguarias do rei, posicionou eles para se destacarem diante. Amém. E aí chega uma hora que tem um enigma, onde o rei diz assim, vocês estão querendo me enrolar, vocês têm que descobrir o sonho e a interpretação. Meu irmão, você quer a situação mais complicada, quer enigma mais complicado com esse? Eu vou ter que... A pessoa, ela teve um sonho, não contou para ninguém, está lacrado. Ela só teve o sonho, não contou para ninguém. Como é que você vai descobrir o sonho e depois interpretar o sonho? E aí Daniel vem e diz assim, rei, não pertence a nós essas coisas, mas a Deus. Para Deus, nada é impossível. E aí ele foi dobrar os joelhos, e Deus disse assim, o sonho é esse, 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 e a interpretação é esse, esse, esse. E de novo ele dizia assim, esses homens têm a sabedoria dos deuses. E meus irmãos, quando nós falamos sabedoria dos deuses, isso é o normal. Isso se chama Deus falando conosco. É a única maneira de nós viver. Para o mundo, é uma coisa dos deuses. Mas para nós, filhos de Deus, nós somos representantes de Deus na terra. Essa é a nossa função, trazer o governo e o reino de Deus no meio de um caos, fazer a luz brilhar e o sal da terra. Amém? E meus irmãos, para Salomão era essa situação. Para José era uma situação de governo e de fome. Para Daniel, era uma situação de vida ou morte, ele ia morrer se ele não interpretasse. Para você, é uma questão de levar adiante o que Deus te chamou para fazer. Qual é a diferença? É o mesmo Deus e a mesma lógica. Nós dobramos nossos joelhos, rendemos o nosso coração e procuramos crescer e desenvolver essa vida de sabedoria, onde Deus vai abrindo os seus tesouros. Amém. Cristo Jesus, em quem os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aí ele vai dizer, nessa situação,
que a empresa, que a família está passando. Deus, o que tu tens a dizer? Bênção de Deus. É ou não é verdade? Agora, meu irmão, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta. Esse homem decidiu uma coisa: eu quero a sabedoria de Deus, eu não quero nada desse mundo. Tiago diz assim: aquele que quiser ser amigo desse mundo se torna inimigo de Deus. Nós vamos ter que escolher. Deus é a minha vida. Amém. Bem-aventurado é o homem que medita dia e noite nas Escrituras. Então, o que você faz? A sabedoria de Deus vai ser acessada se você disser assim: eu preciso meditar mais nas Escrituras. Eu preciso ler. Eu preciso, amém, conversar com Deus. Que diz assim: ele é como um homem plantado junto às ribeiras, dá fruto. Um outro exemplo de Daniel, impressionante, Daniel descobriu o sonho e a interpretação. O que Daniel fazia? 3 vezes ao dia. Ele estava orando, consultando a Deus, buscando sabedoria. Então, o que acontece? Nós não podemos desvencilhar ou separar essa vida de sabedoria, esse acesso ao coração de Deus, com a nossa caminhada com Deus diária. Amém. Então, pensa bem. Daniel acordava de manhã, dobrava o joelho e dizia assim: Deus, eu tenho aqui, eu tenho que resolver o problema de impostos da província tal, os sátrapas estão querendo me encurralar e me prender, eu tenho essa situação. Senhor, eu preciso de sabedoria de Deus. Eu preciso. Deus reparte, Deus dá, Ele desenvolve. Depois do almoço, ele dobra o joelho. Deus, graças a Deus pela manhã que eu tive, amém, que foi um sucesso, amém. A receita estava boa, o prato apresentado estava bom, mas, Senhor, a tarde está cheia de pepinos e desafios para resolver. Ele dobra o joelho e diz: Senhor, Tu és a minha sabedoria, fonte, faça resplandecer o Teu rosto sobre mim. E ele vive aquela situação, e aí ele diz assim: 3 vezes ao dia, ao entardecer, ele vem de novo diante de Deus, para louvar a Deus, ações de graça, súplica e oração, todos os dias. Ou seja, é um canal de informação, mas requer de nós uma vida de devoção. Amém? O que Deus nos dê a graça. Nós estamos vivendo em tempos turbulentos, sombrios, desafiadores. Mas que Deus, amém, Deus tem acesso, solução para todas as situações da nossa vida. Amém? Essa dor que eu tenho, que não sai nunca, Deus tem a informação. Essa situação com meu filho, que eu não consigo resolver com um dos meus filhos, Deus sabe onde está apertando a situação e onde tem que ir. Essa situação nas finanças, essa situação do meu futuro, Deus tem a informação para nós. E, Senhor, abre os nossos olhos nesse tempo. Eu queria concluir lendo então esse texto de Efésios, que é uma oração e primeiro, no capítulo 1 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E Efésios 3, 14 diz assim:
Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? É ilimitado o que Deus pode fazer. Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Então, na primeira oração, ele diz: Senhor, concede a eles a graça desse espírito de sabedoria, dá a eles a graça de eles enxergarem. E na outra oração ele diz: Senhor, dá a eles a graça de andarem contigo, solidificados cada vez mais, para que eles desenvolvam essa vida de sabedoria e graça e acessarem o que Deus tem.